misturadores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um rocambole de doce de leite. Então vamos aos ingredientes. Para a nossa massa, nós vamos precisar de 6 ovos, 5 colheres de sopa com água, 120 gramas de açúcar, 120 gramas de farinha de trigo e 1 colher de sopa com fermento para bolo. Lembrando que se a sua farinha já tiver fermento, você não precisa adicionar o fermento separado. E agora, vamos aos ingredientes do recheio. Para o nosso recheio, nós só vamos precisar de 1 lata de 395 gramas de leite condensado e açúcar de confeiteiro, que é aquele açúcar fininho, para a gente polvilhar. Vamos agora para o modo de preparo. Em uma batedeira com velocidade alta, bata os ovos com a água até dobrar de volume. Ainda sem parar de bater, nós vamos juntar o nosso açúcar aos poucos e vamos bater essa mistura até formar uma mistura clara e fofa. Então nós vamos desligar a nossa batedeira e vamos começar a peneirar a nossa farinha. Depois de peneirarmos a nossa farinha sobre a mistura, vamos também colocar o nosso fermento em pó. E então, com a ajuda de uma colher ou uma espátula, vamos mexer toda essa massa levemente. E vamos misturar bem para juntar todos esses ingredientes. Depois da nossa massa estar homogênea, nós vamos despejá-la em uma assadeira. Aqui, eu usei uma assadeira retangular de 31 por 42 centímetros. Lembrando que depois nós vamos precisar desenformar essa massa, então você pode colocar no fundo dessa forma um papel manteiga ou um desmoldante, que é o que eu mais indico. Inclusive, tem um vídeo de um desmoldante caseiro aqui no canal. Então, se você quiser aprender a fazer esse desmoldante, é só voltar lá nos meus primeiros vídeos. E depois da nossa massa já no tabuleiro, nós vamos levar ao nosso forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos e nós vamos deixar essa massa assando por mais ou menos uns 30 a 40 minutos, ou até que o centro da nossa massa esteja bem sequinho. Para isso, é só você enfiar um palito de dente no centro da nossa massa e se ela sair sequinha é porque já está pronta. Então vamos retirar a nossa massa do forno e quando ela estiver morna, vamos desenformá-la. O ideal é que você desenforme essa massa sobre uma superfície lisa e espaçosa, tipo a bancada da pia ou até a mesa. Agora, vamos para o recheio. Eu estou ensinando a fazer o recheio depois de ensinar a fazer a massa, mas o ideal é que você sempre faça esse recheio antes de preparar o seu bolo, porque assim, enquanto a sua massa vai sendo preparada, vai assando, o nosso recheio vai esfriando. Então, para fazer o nosso recheio, primeiro nós vamos retirar o rótulo e o excesso de cola da lata de leite condensado. Depois, nós vamos colocar essa lata deitada dentro de uma panela de pressão e vamos colocar água o suficiente para cobrir toda a lata, tipo uns 3 dedos acima da lata. Depois nós vamos tampar a nossa panela de pressão, vamos levá-la ao fogo médio e assim que essa panela entrar na pressão, nós vamos contar 30 minutos. E somente depois de 30 minutos na pressão, nós vamos desligar o fogo. Com o fogo desligado, vamos esperar a pressão dessa panela sair naturalmente. Depois de ter saído toda a pressão da panela, nós vamos abri-la e retirar com cuidado a lata. E só depois que essa lata já estiver esfriado completamente é que nós vamos abri-la. E depois de abrirmos a nossa lata, nós vamos transferir todo o doce de leite para uma Tupperware. E então vamos misturar esse doce muito bem para ficar bem homogêneo. E depois do nosso doce de leite bem misturado, bem lisinho, nós vamos espalhá-lo igualmente por toda a nossa massa. E depois da nossa massa recheada, nós vamos enrolá-la. E depois de já ter formado o nosso rocambole, nós vamos polvilhar sobre ele o açúcar de confeiteiro. E rocambole pronto! E esse rocambole fica uma delícia, maravilhoso, é super fofinho e bem recheado. E esse foi o vídeo, misturadores, espero que tenham gostado. Para nos ajudar, já vai deixando o seu like, o seu comentário e a sua inscrição nesse canal, também para você ficar por dentro dos novos vídeos.